como quem vê aquele que é invisível. Bíblia na mão, com amor. Quem ama a palavra, diga amém. Hebreus 11, 27 disse, e 28. Pela fé, ele abandonou o Egito, está falando de Moisés, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, ele celebrou a Páscoa. Pela fé, o devorador não nos tocará nunca, em nome de Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, nós tememos e trememos quando abrimos a Bíblia Sagrada. Este não é um livro com uma capa preta. Esta é a vontade de Deus. Nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Durante 1500 anos, 40 homens, na Ásia, na África e na Europa, escreveram 73.499 conexões. Esta palavra não volta vazia. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então fala-nos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, igreja que está aqui antecipadamente celebrando a Páscoa. Devorador nunca tocará a tua vida. Você é fiel? Nunca. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve esta carta, a sua 14ª epístola. Epístola eram cartas escritas pelos apóstolos. Esta carta se dirige aos judeus que se haviam convertido à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele usa, esta é uma carta riquíssima, uma epístola formidável, e ele para agora a respeito de Moisés. E isto nos encoraja esta noite, porque Moisés, você sabe, havia uma ordem de Faraó para matar todas as crianças. A avó e a mãe de Moisés bolaram um esquema dirigidos por Deus, botaram o neném numa cestinha, botaram dentro de um rio, cujo rio iria parar na parte de trás do palácio de Faraó. Quando a filha de Faraó viu aquele menino, chamou Moshe, Moisés, o tirado das águas. Ele foi tirado das águas e foi criado como filho de Faraó, neto de Faraó, filho da filha de Faraó, com toda a riqueza, com todo o esplendor, não só da riqueza, mas da cultura de então. Mas houve um dia que ele tomou uma grande decisão. A passagem anterior nos mostra que ele disse, olha, pelo galardão de Deus, eu prefiro que os prazeres transitórios do pecado não sejam parte da minha vida. Eu rompo com Faraó, porque eu quero servir o meu Deus. Eu sei que Faraó tem cólera, eu sei que Faraó é duro, eu sei que Faraó é Deus e manda matar quem quer, mas eu não temerei Faraó e eu vou cuidar do meu povo. E disse que ele não temeu a ira, ficou firme como quem vê o invisível. Eu gosto muito desta expressão. Você, se for lá nos catálogos das nossas mensagens, você vê que eu já falei várias vezes sobre isso. Em primeiro lugar, o que me ensina isto? Que Moisés abriu mão da sua posição de príncipe do Egito, deixou o luxo, deixou o conforto, deixou o prestígio para obedecer a Deus e libertar o povo de Israel. Quem hoje abriria mão de alguma coisa para servir a Deus? Nós temos este entendimento. Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, Moisés abriu mão de tudo para servir a Deus. Segundo lugar, diz que ele não temeu a ira de Faraó.
Ele sabia que Faraó era cruel, era poderoso, mas Moisés não se deixou intimidar. Sua fé o sustentava. Eu sei que este início de mensagem é importante, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade muito difícil. Muito difícil. O nosso país está de ponta à cabeça. Temos problemas econômicos, temos inflação, temos impostos, temos problemas governamentais. Nós somos assambarcados de todos os problemas da nossa sociedade. Irmãos, nós não poderemos de forma alguma nos intimidar. Nós temos uma fé poderosa. Nós temos uma fé viva. Diga, minha fé é viva. Não é um pensamento, não é um conhecimento empírico, não é um sentimento, é uma fé viva. Então, ele não temeu o Faraó. Nós não tememos nada desta terra, amado. E diz que ele ficou firme. Amados, não existe ninguém bem sucedido na terra se não for firme, perseverante e disciplinado. Eu vi uma entrevista de um milionário americano e perguntaram a ele: qual é a virtude maior que o senhor tem, porque o senhor era um engraxate e se transformou num milionário? Ele disse: disciplina, perseverança e firmeza. E diz que ele ficou firme. E disse que a sua firmeza era baseada num fato incrível. Ele disse, ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Esta é a parte mais poderosa da mensagem desta noite. Moisés via com os olhos da fé aquilo que os olhos naturais não podiam ver. Eu disse, eu sei que Faraó é poderoso, mas o meu Deus é mais poderoso. Eu sei que Faraó tem ira, mas o meu Deus é a vingança. Esta é uma parte poderosa. Ele via com os olhos da fé. Ele confiava sem ver Deus fisicamente. Ele via o invisível com os olhos da alma, os olhos do coração. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: a minha oração é para que os vossos olhos espirituais sejam iluminados. Iluminados os olhos do vosso coração, para você poder compreender a herança e a esperança dos santos. Então a nossa alma tem olhos, o nosso coração espiritual tem olhos. Então nós às vezes estamos diante de situações extremamente adversas, e você começa a dizer, com os olhos naturais, o médico disse, o advogado contou uma história, o meu vizinho com os olhos naturais. Mas a tua alma tem que ter olhos, o teu coração tem que ter olhos, e eles não podem ser olhos esboroados e tal, eles têm que ser nem embaçados, são os olhos iluminados por Deus. Quem tem olhos iluminados por Deus é capaz de ver o invisível. Então tudo ao redor parecia impossível para Moisés, mas ele era guiado por uma visão espiritual. E agora começamos a entrar nas profundezas do coração de Deus com esta mensagem. Por que eu lhe digo isto? Porque a observação que eu, como pastor, tenho do estado da igreja moderna e da nossa sociedade é alarmante. Vejam, senhores, que aquilo que antes era considerado moralmente errado, agora não só é tolerado, mas é até mesmo celebrado. Isso não te intriga? A mim me intriga. Porque eu venho lá de uma vida longeva, espiritual, e eu me lembro, quando eu comecei o ministério na Ilha do Governador, há 46 anos, amado, a igreja hoje de Jesus Cristo no Brasil e no mundo não tem nada a ver com os princípios que eu aprendi e fundamentei a minha vida espiritual. O que eu não tolerava há 46 anos, eu não tolero hoje.
O que eu dizia que era do diabo há 46 anos, eu digo hoje é do diabo. Porque a igreja se tornou, amado, algo alarmante. E eu vou lhe dizer mais, as pessoas deixaram de temer ao Senhor Jesus. Elas temem o Covid, elas temem governos, elas temem homens. Amado, quem hoje é cabeça, amanhã está debaixo da terra. Atenção, isto é uma verdade. Então há pessoas que temem tudo, mas como cristãos deixaram de temer e passaram a tolerar e a aceitar o que o mundo impõe sobre a igreja. Mudaram a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, para uma mensagem sem o juízo de Deus, sem a vingança de Deus, sem a ira de Deus. Começaram a focar o Evangelho no homem. E se o Evangelho é o homem, não é Jesus, isto enfraquece o cerne do ensino cristão. Eu não posso focar uma mensagem no homem. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, vocês se lembram? No primeiro capítulo ele disse assim: se vier alguém, pode ser até um anjo ou um apóstolo, que prega um evangelho que vá além desse aqui das 14 pistas, seja anátema. Portanto, para nós não toleramos o anátema. Anátema quer dizer maldito. Nós não toleramos, mas a igreja moderna tolera. O que para nós era um fato, prostituição, bebedice, orgia, sempre nós fomos intolerantes com estas questões. Hoje a igreja já aceita. Aceita todas as condições sexuais, porque o amor é muito farto. Então nós temos hoje pessoas que representam algo que humanamente e espiritualmente é inconcebível. Nós não podemos tolerar essas coisas. Ou somos de Deus ou não somos. Ou acreditamos na vida moral que Deus estabeleceu no padrão de vida, ou então nós estamos perdendo o nosso tempo. It is waste of time. Então hoje a questão que nós trazemos a público para alimentar a igreja com alimento sólido é uma reflexão. Se nós como indivíduos e como igreja acreditamos realmente que o nosso Deus é Jesus e Ele reina, quem acredita mesmo nisto, eu quero ouvir um amém, Senhor. Isso é fundamental. Porque as igrejas hoje, eu estava vendo vídeos, o bispo Zé Carlos estava mostrando agora de tarde, amado, é inconcebível. É um escárnio. É uma heresia. O que se está fazendo com o nome do Senhor, é por isso que nenhum governo respeita a igreja de Jesus. Então a nossa reflexão é, acreditamos mesmo em Jesus Cristo como Senhor ressuscitado, que vive e reina? Sim, acreditamos. Cremos na sua soberania? Acreditamos que fomos chamados segundo o seu propósito? Sim, diga, eu creio, apóstolo. Então no Salmo 36 diz: pois em ti está o manancial da vida. O manancial da vida, as águas da vida, a força da vida, o sentido da vida, a coragem da vida, estão em Jesus. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos o quê? Luz. A luz de Deus está sendo pregada, você está vendo luz. Está vendo? Alguma área da sua vida que você, mas é aqui, como é que eu vou resolver? Aí a luz vem, brilha, você, este é o caminho. O profeta está me ensinando, a Bíblia está dizendo isso. Não adianta você fazer o contrário ao que a Bíblia diz. Isso não é cristianismo, isso é vaso de desonra. Nós somos vaso de honra. Diga, eu sou um vaso de honra. Então, Jesus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Verbo que se fez carne. Ele veio para os seus o desprezaram, mas Ele tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a condenação, e encravou na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados a dívida. Havia uma dívida. Paulo diz, constava uma dívida contra nós. E a Bíblia diz que Ele nos justificou de
dikaio, ele deu uma sentença de absolvição. Nós temos vários advogados aqui. Quando o senhor juiz diz sentença de absolvição, a pessoa está absolvida. Eu contei aqui domingo, eu já vi uma matéria de um prisioneiro americano, passou acho que 30 anos no presídio, e quando foi a sentença de absolvição, cumpriu a pena, o juiz disse, está livre, pode seguir a sua vida. Ele disse, juiz, não faça isso comigo, eu quero continuar sendo preso, porque eu na rua não vou comer, não vou beber, não tenho onde morar, e aqui eu tenho tudo. Agora passe isto para a vida cristã intolerante. Quantas pessoas, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertou. Libertou, diga eu sou livre. Mas diga mais alto, cara, fala, eu sou livre. Eu sou livre. Então ele conheceu a verdade libertou. E agora eu vou pedir ao meu juiz supremo, eu quero continuar sendo um preso. Olha como é que Paulo diz em Colossenses 2, 12 a 15. Tendo sido sepultado juntamente com ele. Pastor, mas eu não estava aqui há 2025 anos. Mas a obra dele foi em teu favor. Até o último dia, por todas as gerações, tudo o que ele fez se materializa agora. Então ele diz, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, quando ele foi batizado, eu fui batizado. Eu fui sepultado juntamente com ele. Ah, então agora eu entendo. Por que eu não preciso mais cumprir este rito? Não, porque ele já foi sepultado. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados. Então, tanto eu fui sepultado no batismo, quanto eu passei pela ressurreição. Então ele diz, fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Você está percebendo que a obra é completa? A obra é completa. E a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, estávamos mortos, amado, sem Jesus. Mas eu me benzia todos os dias, eu rezava o Pai Nosso, eu rezava o Rosário. Isso é morte, isso não tem vida, isso não tem substância, isso é vazio, isso é oco, isso é religião. A palavra religião do latim é religare, um rosário, um sacrifício qualquer, uma procissão. Domingo passado eu vinha para a igreja, eu vi um monte de gente com palma de palmeira, folhas de palmeira. Então, domingo de Ramos, com as palmeiras, depois vem o sal, depois vem o óleo. Isso não é de Jesus, isso não é de Jesus, isso não é de Jesus. Ele disse, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, ele vos deu vida. Diga, eu tenho vida dada por ele. Não é o batismo que faz, não é o sacrifício, não é o jejum. Ele me deu vida, juntamente com ele, ele perdoou todos os meus delitos. Diga, ele perdoou todos os meus delitos, todos. Então não é a água que perdoou, é a água, é ele perdoou todos os nossos delitos, cancelou o escrito da dívida. Tudo que era e constava da dívida por causa do pecado, a ira de Deus tinha que ser satisfeita, foi cancelado. Não é o batismo nas águas, não é o jejum, não é a vigília, foi ele. Amado, o homem não tem participação na obra da salvação. Se diz que tem, é porque não conhece nem a Bíblia nem Deus. Ele cancelou o que estava como dívida, que era contra nós, constava de ordenanças. Então jejua, vigilia, paga o preço, cuidado, o demônio está lá, eu vi, tem a sombra. Ele cancelado isto tudo, as ordenanças todas as ordenanças judaicas estão canceladas, porque isso nos era prejudicial. Quer dizer que quando eu começo a praticar ordenanças, isto me prejudica. Se eu começar a dizer, eu preciso passar pelas águas, isto é um prejuízo, porque eu estou anulando a obra de Cristo. Ele disse, ele cancelou, ele sepultou, ele ressuscitou, ele fez tudo. Agora, eu vou fazer o quê? Crer. O justo viverá pela fé. Então ele disse, ele cancelou, aquilo que era prejudicial, aquilo que era ordenança, ele removeu inteiramente. Não ficou um pecadinho na tua vida, nem na minha vida, removeu inteiramente. E o que ele fez? Encravou na cruz. E despojando, vencendo, tirando a força de principados e potestades, publicamente, aos expôs o desprezo, triunfando deles na cruz. Então a cruz é um triunfo.
Quando Jesus caminhava pela via Crucis, porque ele andou entre o tribunal, o Sinédrio, até ao monte, ele andou cerca quase 1 quilômetro. Houve uma hora que ele caiu de cansaço. Simão o Cirineu o ajudou a carregar a cruz. Isto é uma obra completa, isto é um desígnio de Deus, amado. Não é um homem que põe, acrescenta, tira, altera, reescreve. Não. Diz que ele cancelou e expôs ao desprezo, triunfando nele, todos os principados, potestades. Deus diz que Jesus o desprezou. Sabe o que as igrejas fazem? Entrevistam o demônio. O que ele desprezou, diz: quem é você? Eu sou não sei o que da cor da amarela. Você está naquele do chapéu? Eu estou naquele do chapéu. Amado, isto é feito hoje em dia, uma barbaridade o que se faz contra o nome do Senhor. Quais são as igrejas que vivem a Bíblia? Muito poucas, só as da Reforma. Então a grandeza de Jesus é grande demais para o mundo conter. Jesus fez obras tremendas, ele continua realizando obras grandes. Então as Escrituras Sagradas nos mostram por que nós damos esta importância à Bíblia Sagrada. De outra forma não seria vida espiritual na igreja. Olha como é que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Diz a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada pelo apóstolo Miguel Ângelo. Deus me livre tocar na glória de Deus para morrer aqui em cima. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quer dizer que só há perfeição se esta palavra se internalizar na sua vida. Se não for lá profundamente no teu coração e na tua mente, amado, você não está habilitado para toda boa obra. É por isso que nós temos hoje no Brasil quase 20 milhões de pessoas desviadas. Eu hoje recebi um telefonema da portaria do meu condomínio e uma pessoa ia entregar alguma coisa na minha casa e acho que não tinha na hora ninguém para abrir a porta, sei lá. E ele disse assim, eu liguei de volta para a pessoa, que já tinha me ligado várias vezes, não sabia quem é, liguei, ele falou assim: apóstolo Miguel Ângelo, eu estou aqui na sua porta. Eu falei: mas como é que você sabe quem eu sou? Eu estou a 22 quilômetros de casa. Ele diz: não, quando eu era garoto, eu era da sua igreja, eu sou o que sou porque eu aprendi com o senhor. Mas eu mudei para o norte, fiquei lá muitos anos, voltei agora. Eu disse: voltou agora, ainda não voltou para a igreja? Você tem que vir correndo, cara. Onde é que está a tua raiz? A Cristo vive. Então lhe espero domingo. Quero um abraço de você. Eu vi garoto, já é um senhor forte, muitos anos fora, mas ele não se esqueceu. Porque quando você ensina uma criança, ela não se esquece quando chega velho. Quando você ensina uma pessoa adulta, no entendimento, no conhecimento da palavra, conforme rigorosamente nós ensinamos, a pessoa está perfeitamente habilitada para toda boa obra. É por isso que nós estamos fazendo uma reestrutura na igreja. Nós queremos que os músicos sejam espirituais, conheçam uma Bíblia, vivam a palavra. Os dirigentes de louvor, os cantores, todos os que sobem aqui em cima, têm que estar perfeitamente habilitados para toda boa obra. Senão, não está fazendo nada. Eu mesmo, eu tenho esse cuidado. Eu não caio à esquerda, não caio à direita. Uma irmã está me dizendo, nossa bispo Judite está me dizendo: puxa, durante tantos anos que eu estou com o senhor, quantos ventos, quantas lutas, mas o senhor não mudou. Eu falei: eu não mudo, amado. Eu não mudo, não retrocedo e não mudo. Eu tenho uma carreira, a carreira me foi proposta, não fui eu que disse: eu quero uma carreira como apóstolo. Foi Deus que propôs. Então, se é uma carreira proposta, eu tenho que seguir a carreira. Para a glória do Senhor. Então, o mundo inteiro não comporta a glória de Deus, disse João 21, 25.
Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. A obra de Deus é muito grande. Nós estamos vivendo os tempos difíceis do fim. O Senhor disse: eu quero a minha palavra nos 4 cantos do mundo, tribos, povos, línguas e nações. O Senhor sabe qual é o meu caráter a respeito dessa situação. Eu não nasci para ficar numa igreja de 4 paredes. Nossa igreja está espalhada por famílias por 123 países. Os irmãos de Portugal são um fenômeno, porque nós tínhamos igreja, era alugada, a dona nos pediu de volta, ficamos sem templo, os fiéis continuam lá. Uma irmã me chamou uma vez e disse: olha, após todo domingo, eu me preparo, me visto bonitinho, ligo a minha televisão, ponho o canal da igreja, assisto o culto, bato palmas, canto com o Senhor. Dia de ceia eu pego o meu cálice de suco, pego o meu pedaço de pão. Eu estou na igreja Cristo vivo, a despeito de estar online. Isso é maravilhoso. Isso é plano de Deus, isso é desígnio do Senhor. Então as palavras e as ações de Jesus são muito maiores do que foi registrado. Suas ações são ilimitadas, seu poder é divino absoluto, seu propósito é supremo. É profundo o impacto desta palavra na minha vida e na sua vida. O Filho eterno, ele é transcendente aquilo que nós pensamos. Eu domingo brinquei aqui, né? Como é que agora os cultos são, né? O pastor veste umas roupas estranhas, fica dançando, e o povo rodando. Eu disse: Deus, tu permites isto em meu nome? E sempre que eu questiono esse assunto com Deus, eu disse: mas eles não são meus, nunca os conheci. Lembra-se Mateus 7, Senhor, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas. Ele disse o quê? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade de Deus é um mundo de iniquidade. Ele diz: nunca te conheci. Então, é transcendente para o entendimento humano, a natureza incompreensível. Nós não podemos entender tudo sobre a divindade, da profundidade infinita do significado de dizer Cristo é Deus. A nossa mente, ela não tem limite, ela não tem capacidade, ela é limitada, ela não tem como abranger isso. Por isso que as pessoas diziam: domingo de Páscoa, eu quero é saber se tem Páscoa, se não tem Páscoa. Eu vou aproveitar e vou ficar na beira da praia. Ainda bem que vai chover, então não há praia. Amado, ou você tem Deus como Senhor e Salvador, ou você está perdendo tempo na vida. Você está aqui por um propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Ele quer que você siga os propósitos dele, para que a sua vida se transforme numa vida gloriosa. Então a natureza incompreensível, a divindade de Jesus, a profundidade infinita deste significado, ele dá vida eterna. Lembra-se o que diz o resumo da Bíblia toda em João 3,16, olha lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Quem crê não perece, mas tem a vida eterna. Para eu dizer eu creio e tenho a vida eterna, eu tenho que acreditar na segurança da salvação. Se eu não acreditar na segurança da salvação, aposto, o senhor não sabe. Aposto. O que aconteceu, minha irmã? Perdi a salvação hoje. Aonde? Dá um boletim de ocorrência na delegacia. Você perdeu onde? Não, porque eu briguei com meu marido, perdi a salvação. Mas hoje eu vim à igreja, me arrependo e aceito Jesus. A pessoa voltou a ter salvação. Depois de passado 15 dias, deu um precocó com a sogra, perdi a salvação. Não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus. Fui eu que vos escolhi, fui eu que determinei e fui eu que disse para você ir e dar frutos. O homem não tem bem algum se do céu não lhe for dado. O céu tem se derramado sobre o nosso ministério, amado. Eu sei que
a Covid tirou 60% dos crentes do mundo inteiro, nunca mais voltaram à igreja. As pessoas dizem, eu sou crente em casa, só tendo igreja. Estou falando para todas as denominações. 60% das pessoas não voltaram mais. Então, quando você tem Cristo como Senhor e Salvador, sua vida está transformada. A sua infinita sabedoria está na tua vida. O conhecimento é ilimitado. Foi ele que disse em João 1:16 a 18, ele diz, todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus voltou e quando ele esteve aqui revelou quem era o Pai. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, ele disse, poxa, olha para mim, olha as obras que eu faço. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Cristo é Deus. Mas vem a igreja e diz, não, é assim, não é bem assim, apóstolo. A Bíblia diz, mas nós não temos nada a ver com a Bíblia. É assim, há uma trindade. Está escrito na Bíblia trindade? Não. Mas eu tenho livre-arbítrio. Está escrito livre-arbítrio? Não. Mas eu perdi a salvação. Está escrito salvação se perde? Não. Então, nós temos a unção e a unção permanece em nós. Essa é que é a verdade. Então, João 21:24 disse, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, o que Deus diz na sua palavra é verdadeiro. O homem não pode alterar, nem acrescentar, nem tirar. Pastor, eu queria entender um pouquinho mais, só tem 20 minutos. Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu sou o que sou? Veja o que diz em João 8:56 a 59. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntou-lhe os judeus, mas você não tem 50 anos e você viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o que pegaram? Um ramo de flores, uma cesta de boas-vindas e deram a Jesus, foi isso? Pegaram pedras e atiraram nele, porque ele falou a verdade. Ele falou que era Deus, que antes de Abraão ele já existia, ele, eu sou. Quem falou com Abraão foi Jesus, quem falou com Moisés foi Jesus. Então, pegaram pedras. A sociedade muitas vezes pega pedras contra o cristão. João 14:1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículos 7 a 10, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tens visto. Como é que viu? Viu Jesus, viu o Pai. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo número 10, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então Jesus, amado, estas verdades que são transmitidas aqui, isso é que dá sentido à vida. É o trabalho redentor de Cristo. O trabalho dele é infinito, é poderoso. Olha como é que Paulo descreve em Efésios 3:20. Leia comigo, vamos todos ler. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uau! Em mim, apóstolo. Pô, você é um homem poderoso. Você é uma mulher poderosa, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é cabeça, você não é cauda, você está por cima, você não está por baixo. Eu quero ouvir um glória a Deus. Ele pode. Então louvamos ao Senhor pelas sagradas escrituras que provam que Cristo é Deus, que o Messias é Jesus. João 20:31 diz, antes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida no seu nome. Quando você crê, você tem vida. A grandeza e a infinitude da sua obra. Paulo disse que é profundo.
Olha o que ele diz em Romanos 11, 33, 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis são os seus... Amado, você está sentindo o temor de Deus dessas palavras? Aí vem o indivíduo e não, que não existe isso, que não existe aquilo. Isso é do velho, isso é do novo. Como é que a pessoa sabe se é do velho, se é do novo, se ela não tem o mínimo de conhecimento, não tem olhos espirituais iluminados? Então, num contexto mais amplo, há uma revelação contínua que nos leva a um compromisso sério de o seguirmos. 2 Coríntios 5, 17, 15, ele diz, 15 a 17, aí, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então domingo vai vir a Páscoa. Ele morreu por mim, morreu por você, e domingo nós somos, pastor, nós vamos queimar uma carne em casa, porque quando era católica a gente não comia carne, mas agora botamos para quebrar. Domingo não conta comigo na igreja, tá? Amém. Eu estou aqui. Mas diz que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 7,4 disse, assim, meus amados irmãos, vós morretes relativamente à lei por causa do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro. Agora não é o Jesus dos dias da sua carne. Nós não cantamos aqui na igreja via crucis. Nós não temos uma cruz pendurada, não temos. Nós não seguimos rituais judaicos. Nós seguimos o Cristo, nós fomos chamados para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos. E quem é que prega o ressuscitado? O apóstolo São Paulo. As 14 epístolas. Então nós não dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos o Senhor Jesus Cristo é Deus. Isso é maravilhoso. Então, fora da Bíblia não há palavra de Deus. Qualquer crença fora da Bíblia é uma heresia, é uma falácia. O que importa hoje, apóstolo, é sabermos quem é Jesus, o que Ele fez, a sua grandeza. Temos que crer além do que os nossos olhos veem. Temos que viver por fé, temos que confiar nas promessas. 2 Coríntios 4, 18 diz isso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se Moisés fosse andar pelo que via, ele ia dizer o quê? Pô, eu não vou arriscar com o negócio de Faraó. Faraó vai mandar os capangas, vão me matar. Ele disse, eu sei que ele tem cólera, eu sei que ele tem ira, eu sei que a vontade dele, desde que eu nasci, era me matar, mas sabe uma coisa? Não vou viver nos prazeres transitórios do pecado. O galardão de Cristo é muito maior. Ele disse isso lá atrás, milhares de anos atrás. O galardão de Cristo é maior. Então nós cremos além do que vemos. Moisés disse, parecia que eu via o invisível. Ele confiava nas promessas, adotou os planos de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele tinha uma visão. Nós temos esta visão. Nós em nosso ministério dizemos, se está na Bíblia, eu creio. O Deus Todo-Poderoso está por trás de todas as suas promessas. E Ele quer que você acredite olhando não o que você vê, mas o que a tua alma vê, o teu coração vê. Efésios 1:17 diz isso, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da minha glória e da herança dos santos. Então eu tenho que ter esta convicção. Não, mas eu vi um pregador dizendo que Deus apaga o nome do livro da vida. E aí?
O que você vai ficar, com a Bíblia ou com o indivíduo que disse que Deus apaga o nome do livro da vida? Eu vou ficar com a Bíblia. Mas se o mundo inteiro não ficar com a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Mas se houver uma ordem do governo, não sei de que, de queimar todas as Bíblias, amados, se queimarem as minhas 26 Bíblias que eu tenho de posse na minha casa e aqui na igreja, sei lá, deve ter umas 40 Bíblias, já estão todas no meu coração e na minha mente. Ele já escreveu aqui e aqui. Tanto que eu conheço isso tudo de cor, os 14 epístolas, as passagens, as colunas, está tudo na minha mente. Sabe por quê? Porque Deus inscreveu na nossa mente e no nosso coração uma palavra para podermos cumprir. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que eu posso todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja. Agora não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Você vê, você tem a Bíblia já no teu coração. Tem dúvida disso? Eu dou a senha, você dá a contrassenha, mano. Uma vez salvo, uma vez ungido, uma vez perdoado, uma vez selado para o dia da redenção. Você vê que você tem a Bíblia no coração e na mente? Quem é que pode tirar isto? Me digas. Quem pode tirar isso da tua cabeça? Ninguém. Quem pode tirar do teu coração? Não, ninguém, nada. Então a fé nos faz ver além do que podemos ver. É quando a nossa razão começa a gritar: mas como pode? Cadê Deus? Que nós conseguimos enxergar, acreditar quando a razão começa a gritar. Nós estamos aqui todos focados num Deus que eu não posso ver, mas eu sinto. Eu falo com Ele todos os dias. Eu exalto, eu glorifico, eu canto, eu adoro. Pastor, mas o senhor tem um grau de dificuldade intelectual, cognitiva? Não! É que já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então diga: Cristo vive em mim. Você não tem problema cognitivo, não. Você tem Cristo em você. Ele entrou, Ele te selou. O Santo Espírito, você é templo do Espírito Santo. Você é um Espírito com Jesus. Apóstolo, tantos anos que eu ouço isso. Verdade, eu estou aqui para te pastorear. Eu poderia dançar aqui, fazer uma coisinha meio feminina, você adorar. Você sabe, eu brinquei aqui, aquelas mãozinhas domingo, deu milhares de pessoas no nosso Instagram que gostaram de eu ver fazer assim. Eu sei que muita gente queria que eu dançasse, pulasse e fizesse. Amado, essa não é a função da igreja Cristo Vive. A função da igreja Cristo Vive é ser igreja Cristo Vive. Foi Deus que a levantou, foi Deus que a edificou. As portas do inferno não podem contra ela. Caminhamos por 5 minutos? 5 minutos. Então, amado, com tantos problemas ao nosso derredor, no nosso país e no mundo, nós temos que focar em Jesus, acreditar. Acreditar é ver. Acreditar é ver. Hamlet dizia: há mais coisas no céu e na terra do que podemos imaginar. Há mais coisas no céu e na terra do que nós podemos imaginar. A fé sempre precede o milagre. Por isso eu disse hoje: Ana Maria, a fé precede o milagre. Igreja, levante a mão e diga: Ana Maria está curada. Mas o senhor não está vendo? Eu estou acreditando. Quem acredita, diga amém. Acredita para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para os teus comunidades. Acredite. Acreditar é ver Deus agir. Eu termino com João 20, 25. Ele diz: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, olha o que disse o cabeça dura do Tomé: de modo algum acreditarei. Olha o desafio do ser humano, olha a incredulidade. Jesus estava ali, e ele disse: eu não acredito, de modo algum. Primeiro eu vou ver.
Mas acreditar é ver, não é ver para acreditar, acreditar para ver. Então ele disse: de modo nenhum eu vou acreditar. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, está lá, com cabeça dura, o incrédulo, ele estava com as portas trancadas, e veio Jesus, pôs-se no meio dele, atravessou as portas, as paredes, e disse: paz, paz seja convosco. E logo ele disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado, onde a lança entrou. Tomé, não sejas um incrédulo, seja um crente. Respondeu-lhe Tomé: oh Deus! Não, deixa ainda, não parei, calma, fiz só um gestinho para dar no Instagram, quando eu faço assim já corre muita gente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, disse Jesus: porque me viste, creste? Agora é um recado de Deus para Cristo vive. Bem-aventurados os que não viram e creram, e quem não viu e creu, diga: você creu, você creu. Na tua luz nós vemos luz. Estamos aqui para enfrentar o futuro com esperança. E eu termino com Isaías 59:10. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, entre os robustos somos como mortos. Este é o mundo. Viva as apalpadelas. Como cego, batendo aqui cabeça, indo sexta-feira, eu sou católico, mas eu vou na macumba, eu bato cabeça, eu bebo água, eu vou ali, ponho óleo, sabonete. Esse é o mundo. Apalpam as paredes como cegos. Mas graças a Deus, que nós temos Jesus como nosso Deus. Diga: meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, meu curador, meu refúgio, meu provedor, minha força, meu defensor, minha proteção, minha paz, minha alegria, minha vida, meu tudo. Aleluia! Então, quem anda às apalpadelas é porque não tem os olhos espirituais iluminados. Você agora tem capacidade de ver o invisível. Comece a ver a tua casa, os teus negócios, a tua empresa, a tua renda multiplicando, os teus sonhos realizando. Comece a ver com os olhos da fé. Você não precisa ver com olhos físicos, você precisa chamar à existência com a tua boca coisas que não existem e crerem de todo o coração. Senhor, a palavra foi lançada, cumpri a minha parte, isto é o que eu creio, o que eu pastoreei as tuas ovelhas, eu as alimentei com pastos verdejantes, eu lhes dei o pão da vida. Agora vamos voltar aos nossos lares, e nós começamos agora a profetizar: toda arma forjada não prevalecerá. O homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário, aquele que vem da parte do inimigo, está anulado, estão pisados, não poderão contra nós. As fortalezas, sofismas e altivez estão esmagadas debaixo dos nossos pés. Todas as ordens foram emanadas através do Sheol, do Hades, do diabo, Senhor, usando principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, estão anulados agora em nome de Jesus. Vamos voltar a casa com alegria, festejando a nossa salvação. O Senhor já foi adiante, os anjos darão toda a cobertura e tu terás paz, em nome de Jesus. E aqueles que glorificam pela ressurreição de Jesus, digam amém, amém e amém. Palmas!